que a gente possa aproveitar melhor a harmonização do ambiente. A nossa tarefa consiste em educar-se para educar, mas não está voltada somente àqueles que são pais, e sim para todos aqueles que desejam se melhorar. Durante a nossa tarefa, nós teremos ali fora o pessoal do plantão, para aqueles que desejarem fazer entrevista, para encaminhamentos, para outras tarefas e direcionamento no passe. Em cima nós temos as crianças com os evangelizadores e durante a nossa palestra nós teremos um tarefeiro aqui na frente para aqueles que desejarem fazer perguntas. Então vamos todos nos desligando das interferências externas e nos ligando com o plano maior. Vamos buscando a figura meiga de Jesus, pedindo a Ele que permaneça conosco e nos dê a oportunidade bendita de estar com o coração e a mente aberto para receber os ensinamentos valiosos que essa casa nos propõe. Que nós tenhamos a boa vontade de estar ligados com o plano maior, para que sejamos atendidos às nossas necessidades, segundo a vontade do nosso Pai. Que Jesus permaneça conosco, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Nós temos hoje o nosso tema violência, doença da alma. E o nosso enfoque é disciplinando nossa agressividade e procurando a paz. A nossa expositora é a Ana Zene. Seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações e que essas reflexões dessa tarde possam nos auxiliar na nossa caminhada, porque tudo que nós mais almejamos é ter paz, tranquilidade, harmonia, sossego, tudo de bom. E é por isso que nós estamos aqui, não é mesmo? E para falar de violência, violência está na ordem do dia. É um assunto corriqueiro na atualidade, não é mesmo? Para refletir sobre violência, nós procuramos a palavra da Joana de Ângeles, este livrinho aqui, ó, Após a Tempestade, que eu até já vou fazer a indicação para vocês, se tiverem interesse de adentrar a esse assunto. Após a tempestade, o nome já está dizendo tudo, né? Tempestade. No mundo de expiações e provas como esse que nós vivemos, nós enfrentamos várias, não é? Várias tempestades. E a Joana discorre com muita lucidez sobre vários temas relacionados à violência, à delinquência. E aqui na mensagem de número 7, Delinquência, Perversidade e Violência, é o título da mensagem. Lá pelo final da mensagem ela diz assim: tem-se procurado reprimir a delinquência sem se combaterem as causas fecundas da sua multiplicação. Então aí já começa o assunto, queridos companheiros. Não dá para combater a violência, a delinquência por decreto. Não adianta colocar uma quantidade imensa de soldados no meio da rua para ir pegando todos os bandidos, porque não vai ter fim esse negócio. Ela diz assim: reprimir, que tem se procurado reprimir a delinquência sem se combater as causas da sua multiplicação. Então já vamos começando a procurar o fio aí do novelo, a desembrulhar o fio do novelo. Ela diz:
muito fácil, parece, a tarefa repressiva. Inútil, porém, quando não se transforma em um fator a mais para a própria violência. Percebem? É uma coisa muito lógica. Se a gente não trabalhar o coração humano para que o indivíduo deixe de ser violento, nós vamos ficar naquela briga de gato e rato. Vai ficar nisso, eternamente. Você pega o violento, leva para a cadeia, e aí vem outro, e outro, e outro. Olha só, ela deixa bastante claro esse parágrafo aqui. Não se transforma em um fator a mais para a própria violência. Então, essa repressão, querer terminar a violência por decreto, acaba gerando mais violência, aumentando mais violência. Mas ela continua assim: a terapêutica para tão urgente questão há de ser preventiva, exigindo dos adultos que se repletem de amor nas inexauríveis nascentes da doutrina de Jesus, a fim de que, moralizando-se, possam educar as gerações novas, propiciando-lhes clima salutar de sobrevivência psíquica e realização humana. Então, olha aí a nossa responsabilidade, todos nós que estamos aqui hoje, refletindo sobre violência. As palavras da Joana é a seguinte: nós, os adultos, temos que nos imbuir dos ensinamentos de Jesus para que nós levemos para as gerações novas o exemplo e os ensinamentos do nosso mestre. Lógico, evidente, porque se nós queremos educar o mais jovem, mas o nosso exemplo for contrário às nossas palavras, não é? Então, nesse parágrafo, ela deixa isso bem claro, que os adultos se moralizem para que possam educar as gerações novas. Gente, é um chamamento e tanto. É um chamamento e tanto. A Joana é maravilhosa. A gente deve sempre procurar as coisas que ela escreve. Mas ela continua assim: a valorização da vida e o respeito pela vida conduzirão pais, mestres, educadores, religiosos e psicólogos a uma engrenagem de entendimento fraternal com objetivos harmônicos e metódicos, exemplos capazes de sensibilizar a alma infantil e conduzi-la com segurança às metas felizes que devem perseguir. Oh, Senhor, depende de nós, os adultos, porque as crianças vão se espelhar, ela nos diz aqui, nos pais, nos mestres, os educadores, nos religiosos, os padres, os pastores, os dirigentes de casa espírita, os evangelistas. Tem que estar dando o exemplo realmente para a criançada, né? Os psicólogos, ela fala que é uma engrenagem de entendimento fraternal que vai pegando a base do coração humano para transformar o mundo. Se nós queremos um mundo de paz, está aqui já a receitinha da Joana, já na nossa introdução. Porque ela diz assim: o homem iluminado, o ser humano iluminado interiormente pela flama cristã da certeza quanto à sobrevivência do espírito ao túmulo e da sua antecedência ao berço, sabendo-se herdeiro de si mesmo, modifica-se e muda o meio onde vive, transformando a comunidade que deixa de a ele se impor
para dele receber a contribuição expressiva, retificadora. Gente, esse parágrafo aqui daria só esse parágrafo, uma palestra de mais de 50 minutos. Se a gente fosse destrinchar item por item que ela deixa aqui. É muito rica a fala da Joana, né? Porque olha só, ela diz que a pessoa que se ilumina interiormente através dos conhecimentos, nós estamos numa casa espírita, estamos logicamente nos referindo ao Evangelho segundo a doutrina dos Espíritos. Então, sabendo que ele é eterno, que ele morre o corpo físico, mas ele continua. E que antes de estar aqui, ele já estava no mundo invisível. Essas idas e vindas, através do processo da reencarnação. Ele, sabendo disso, que depende dele, que ele é herdeiro de si mesmo. Então, imbuído desse conhecimento, ele se modifica. E, em se modificando, ele modifica o mundo. Não espera que o mundo o mude. Porque no materialismo se diz que é o meio que faz a pessoa. E aqui a Joana está falando ao contrário. É o ser em evolução que, em se conscientizando, ele volta para modificar o mundo que ele vive. Até arrepia. Pensa bem na nossa responsabilidade. Nós estamos aqui reencarnados para fazer um diferencial na nossa família, que são os próximos mais próximos, e a outra família, e a outra, e a outra, e a outra. E se muitas famílias cristãs forem se modificando, o que vai acontecendo? O mundo vai se modificando. Então nós não vamos esperar de fora para dentro, é de dentro para fora. Somos nós que nos modificamos. Então, sabendo ser herdeiro de si mesmo, modifica-se e muda o meio onde vive. Nós é que vamos mudar o meio onde nós vivemos, transformando a comunidade que deixa de se impor para dele receber contribuição expressiva e retificadora. Fantástico. Não é? Fantástico refletir com essa mentalidade de progresso da Joana de Ângeles, que fala, olha, não fica esperando receber de governo, nem de coisa nenhuma, é você que tem que fazer. Não vai ficar perguntando lá o que os governantes podem fazer por nós. Somos nós que temos que fazer. E modificando onde em primeiro lugar? Primeiro nós, templo sagrado de Deus, que nos dá a oportunidade da reencarnação. Em nos modificando, nós vamos modificando o lar, né? A família, que é a célula máter da sociedade. E com muitas famílias fazendo isso, vamos interferindo e modificando de verdade e trazendo esse mundo de paz que todos nós almejamos. Tem uma frase do Gandhi, aquele líder indiano, que ele diz assim: seja você a mudança que quer para o mundo. É exatamente isso que a Joana está falando, em outras palavras. Tem que partir de nós. Nós precisamos compreender, queridos companheiros, que o egoísmo é a pior doença do ser humano. O egoísmo é o câncer da alma. As pessoas se preocupam demais com o câncer físico. Tem gente que não fala nenhum nome. A doença ruim. Quando está com aquela doença. E não se lembra que o câncer no corpo físico é apenas uma prova que a pessoa vai passar e que depois, quando ele deixar o corpo físico, a coisa já expurgou no corpo físico. O câncer doloroso é o câncer da alma, porque esse nos acompanha. E enquanto nós não fizermos essa modificação, essa transformação que a Joana de Ângeles está falando aqui, nós vamos ficar nessa brincadeirinha de procurar meios por decreto de acabar com a violência no mundo.
Então, o egoísmo é uma doença ruim, é o câncer que cria metástases. O câncer não cria metástase e domina todo o corpo. O egoísmo também. As metástases do egoísmo se irradiam e geram a violência. Simples assim, companheiro. Ai, da onde que vem a violência? Só isso. As metástases se irradiam, promovendo a violência. Então, daí nós podemos dizer que a violência é uma doença da alma. A violência, o indivíduo está completamente doente quando ele é violento. Doença da alma, por quê? Porque tem base no egoísmo. E o egoísmo está no cerne do ser, na essência do ser. Se ele não se modificar e trabalhar o egoísmo, ele vai continuar gerando violência. Não de propósito, não por querer, mas porque é assim que funciona. A pessoa egoísta, ele acaba tendo atitudes que muitas vezes ele até justifica, nem percebe que aquilo ali está vindo do egoísmo horrível que ele tem dentro de si, porque acaba virando hábitos que não são adequados, companheiro. Então, a violência, queridos, ela pode ser intencional, a pessoa pode ser malvada mesmo. Você tem gente que fala isso? Pode ser intencional, né? Aquele uso da força, do poder ameaçador, né? A gente vê isso muitas vezes. Contra uma pessoa, contra si próprio muitas vezes. Contra si próprio. Uso intencional, a pessoa quer se matar, por exemplo, não é uma violência? Intencionalmente ela vai lá e procura um meio de se matar. Ela direciona para outra pessoa, direciona para o outro. Mas também pode ser direcionado essa violência para um grupo. O grupo familiar recebe violência de algum integrante? Pode ser uma violência direcionada para uma comunidade. E aí a pessoa manda determinada situação, até pensamento, viu, gente? Pensamento é vida. Ele manda aquele dardo, né, para uma pessoa, ou para uma família, ou para um grupo. E realmente, se não tiver uma certa proteção da própria pessoa, ela pode receber. Então, veja bem, a pessoa pode direcionar uma violência contra uma pessoa, com ela própria, uma pessoa, um grupo, uma comunidade, resultam então em uma probabilidade de ferimento, de morte, não é? Uma questão psicológica, a pessoa pode direcionar alguma coisa que a pessoa fica muito mal psicologicamente, a violência pode atingir neste sentido também. Num sentido emocional, né, psicológico, e ocasiona coisa ruim na pessoa, um sentimento ruim ou uma privação. Até de manhã eu fiz a palestra que me ocorreu aquela violência que foi feita com as escolas quando usaram o dinheiro da merenda escolar e as crianças ficaram sem comida. Foi a privação. Elas ficaram privadas do alimento. Aí, ao invés de dar proteína, eles davam bolacha salgada, creme cracker. Aí teve um lugar lá que dava ovo, dava carne, dava ovo. Tudo bem que o ovo é bom, né? É proteína, mas não justifica, né? Então, queridos, a violência contra si próprio, o autoabuso, né, que leva até ao suicídio, aquelas pessoas que se machucam, recentemente passou na televisão, aqueles jovens que se cortam,
Eu conheci lá atrás, lá uns 30, 40 anos atrás, um jovem que ele arrancava os fios do cabelo. Ele ficava arrancando, tinha partes da cabeça dele, estava toda carequinha. Mutilação, automutilação, a violência que ele estava fazendo contra ele mesmo. Não é? E essa violência, então, que a gente observa, essa que eu falei das escolas, aí vocês vão buscando na imaginação tudo que acontece lá fora na política, a violência. A pessoa pega para ele, olha aí o egoísmo. A pessoa pega para ele o que é público, e ao invés das pessoas, então, cuidar da saúde, da educação, de tal, a pessoa egoísta está pouco se lixando, ele tendo dele. Então, vejam bem, os índices de violência atuais são altíssimos. Estava pesquisando por causa dessa palestra, eu estava fazendo um seminário aqui, meio-dia falando de violência, a coisa absurda, né? Só que a nossa intenção aqui não é analisar isso, que isso daí qualquer um pode entrar lá no Google e pesquisar. A nossa intenção aqui, queridos companheiros, é justamente analisar os fatores que induzem a violência. E o meio de combate, que a Joana de Ângeles já deixou claro aqui. Buscar Jesus mesmo. Bater nessa tecla da evangelização, do conhecimento. Porque nós precisamos, então, analisar os tipos de violência mais corriqueiros, mais dia a dia, mais cotidiano, mais perto de nós, porque não adianta a gente levar o nosso olhar lá longe para buscar só a violência dos políticos. É o olhar a violência que está acontecendo entre nós, amigos, colegas de trabalho, familiares. Essa é que nós podemos combater com mais ênfase. Então, por isso que a nossa intenção é analisar os tipos de violência, os fatores que induzem a ela e os meios de combate. Então, vejam bem, os vícios, gerador de violência. Toda pessoa viciada, ela coloca o prazer dela em primeiro lugar e se esquece que tem família. E pega objetos alheios para atender o seu vício. Então, os vícios e a família fragilizada. Na minha reflexão, eu cheguei realmente a essas questões mais prementes. A família fragilizada, sabe? A ausência de relações seguras, estáveis, estimulantes entre crianças e pais. O núcleo familiar fortalecido é um antídoto contra a violência. A família fortalecida, queridos companheiros, com certeza será gerador de uma sociedade harmoniosa, de uma sociedade de paz. É urgente, queridos companheiros, trabalharmos os valores cristãos no seio familiar. Que é o que a Joana de Ângeles deixou claro naquela fala dela. Não adianta a gente ficar tampando o sol com a peneira, indo atrás da violência que está lá na rua, se dentro do nosso lar nós estamos deixando se repetir as situações de violência. Porque muitas vezes, queridos, a violência está instalada no seio familiar, por falta de Deus. Muitas vezes nós frequentamos a casa espírita, ou o templo evangélico, ou a igreja católica, ou, sei lá, algum local de reunião espiritualista.
Mas esperamos que aqueles locais tragam milagrosamente para nós a paz que nós almejamos. E nós não estamos muitas vezes percebendo que no nosso ambiente, no nosso núcleo familiar estão acontecendo coisas indevidas. Muitas vezes a violência está instalada dentro do nosso lar e nós não estamos percebendo. Nós tivemos uma auxiliar em casa que trabalhou conosco mais de 30 anos e ela só descobriu que o marido dela abusava da filha quando a filha se casou. Que a menina não teve coragem de manter relação com o marido sem contar para ele. E gerou um furdunço, caramba. Diz que o camarada colocava a faca debaixo do travesseiro, a tal da peixeira, e tinha relações sexuais com a filha durante mais de 5 anos. E a mãe nunca percebeu, porque ela saía para trabalhar. O marido era folgado, sabe daqueles? Então era esse. Olha que tragédia, queridos companheiros. Então nós precisamos estar atentos, observando o que está acontecendo. Porque muitas vezes a gente pensa que essas coisas só acontecem lá na favela, nos lugares mais distantes. Mentira. Muitas famílias consideradas, de condição social mais elevada, porque doentes estão em toda parte. Então, queridos companheiros, essa pedofilia, onde um pai abusa de uma filha, também quantos casos de mulheres que se queixam de abuso do próprio marido? Estupro, porque se a mulher não está afim de um ato sexual, o camarada está doido, egoisticamente acha que ele tem que ter aquele prazer naquele momento e ele obriga a pessoa. Nós precisamos, queridos companheiros, nos ligar realmente a Deus, a Jesus, para que a gente tenha essa percepção e possa coibir esse tipo de coisa. Porque muitas vezes a gente fica pensando assim, o que leva as criaturas que deveriam estar protegendo e estar violentando, como no caso dessa minha auxiliar. O que levou esse homem a fazer uma coisa dessa? Mas as pessoas estão muito atarefadas, precisando focar muito no trabalho e muitas vezes esquece as questões espirituais, da busca de Deus. Mas o que leva na verdade, aquilo que já está sendo falado desde a primeira fala aqui, o egoísmo. É o egoísmo. Porque quem acha que o prazer dele está acima de tudo, quem quer ter o prazer a qualquer custo, acaba tendo essas atitudes. A atitude do viciado em crack, a atitude desse pai que teve relação sexual com a própria filha durante 5 anos, que levou, foi a mesma coisa, a busca do prazer desenfreado. Mas nós não podemos ficar apenas na análise da violência no aspecto físico. A gente trouxe essas questões de abuso sexual, poderiam ser outras, do aspecto físico. Mas também, queridos companheiros, é muito frequente no seio familiar aquela violência que atinge o psicológico da pessoa, o emocional da pessoa. Hoje pela manhã eu até contei aqui para o pessoal o caso que me chegou ao meu conhecimento de 2 amigas gordinhas que resolveram fazer dieta. Uma emagreceu pra caramba em 15 dias e atingiu o objetivo dela. E a outra não conseguiu. Ela tinha saído para fazer compra, chegou, estacionou o carro e a vizinha, vendo ela chegar, saiu para encontrar. Nossa, que maravilha, como você emagreceu. E o marido da gordinha, que ainda estava gordinha, veio junto.
Nossa, vizinha, como você está bonita, como você emagreceu. Aí olha para a esposa que não tinha conseguido e fala: você parece uma baleia. Claro que você não vai conseguir. Por que você não faz igual a vizinha? Você toma 1 litro de Coca-Cola, por isso que você não emagrece. E soltou os cachorros em cima da mulher. Imagina como que ela ficou. Nossa, ficou mal pra caramba, desconcertada. Depois de uns 2 dias foi conversar com a amiga. Falou: nossa, amiga, fiquei tão mal. Você viu o jeito que o meu marido me tratou? Mas eu não tenho culpa, eu fiz tudo direitinho, não consegui. E aí as duas criticaram, logicamente, aquela violência daquele marido. E essa mulher morreu gordinha, porque o problema dela não era de fazer regime, era questões hormonais, questões que não deixariam ela emagrecer. E ela já desencarnou, foi embora ainda com muita tristeza por essa e por outras atitudes de violência emocional, psicológica desse marido. Então são coisas que muitas vezes esse homem nem pensou que ele estivesse fazendo algo. Para ele era normal, talvez ele achasse que ele fazendo assim, ele estaria ajudando a mulher a ter força para fazer o tal regime, não é verdade? Mas nós precisamos pensar na situação do outro, queridos companheiros. Na situação do outro. Pensar no emocional de quem está recebendo as nossas palavras, a nossa avaliação. Como vai ficar o psicológico dessa pessoa? E é por isso que a Joana de Ângeles fala para nós que somente com a transformação moral nós eliminaremos a violência. É por conta dessas situações corriqueiras, comuns. Quando a pessoa humilha o outro, que esse marido humilhou na questão do, você é gordo, mas quantas vezes alguém está falando uma coisa, você é burro, para de falar isso. Gente, é uma violência. Isso mexe com o ser. E muitas vezes o jovem, a criança e mesmo o adulto, leva isso para o resto da vida. Aquela dor que muitas vezes fica ali, sabe, embutida na alma. Então, são situações que só serão eliminadas com a modificação moral, colocando os ensinamentos de Jesus na própria vida, estudando de verdade o Evangelho de Jesus e analisando, é correto isso, é adequado isso, quando eu devo falar alguma coisa, quando eu devo me calar. A Joana fala e é isso mesmo, a transformação, com a transformação moral, nós eliminaremos a violência, porque não se combate violência por decreto. Se nós formos violentos com os nossos filhos, porque eles estão sendo violentos com os irmãos, nós estamos apenas dando um reforço para que eles continuem violentos. Então nós temos que brecar e trabalhar o coração, colocar amor na alma das nossas crianças, para que eles realmente consigam se transformar, se melhorar, né? Muitas vezes a gente fica olhando a violência lá de fora, né? A violência externa dos grupos políticos, das milícias, se fala muito, das organizações terroristas, que também é uma grande situação para a gente resolver. Mas vamos analisar aqui que essa violência externa dos grupos políticos, das milícias, das organizações terroristas, tiveram início dentro dos lares. É essa reflexão que a gente tem que fazer. Essas pessoas foram educadas em algum lar. Claro que nós não vamos querer pôr a culpa lá no pai, na mãe, lá dos deputados, dos políticos, que o nosso olhar vai assim com aquela raiva, olhar para eles, não é? Ou dos milicianos, ou dos terroristas.
Porque no Evangelho segundo o Espiritismo está muito claro, se os pais tudo fizeram para colocar os filhos no bom caminho, e lá na frente eles se desviaram, os pais estão isentos, a consciência está tranquila. Agora, se lá na frente a gente observar que os nossos filhos que estejam na política, ou se entraram para algum bando de terrorista, ou de miliciano, ou estejam em bandos de ladrões aí na rua, mas se nós tudo fizemos para que eles fossem seres humanos de bem, a nossa consciência vai estar tranquila. Percebem isso, queridos companheiros? Mas nós precisamos nos ater de que essas pessoas que hoje estão gerando a violência por aí, saíram de lares. E muitas vezes de lares que não deram o atendimento essencial de espiritualidade, da pessoa saber por que é que está aqui na Terra. Qual é o objetivo real na Terra? Porque quem é materialista e acha que a vida é só para ganhar dinheiro e aproveitar e ter prazer, vai fazer tudo isso que eles estão fazendo mesmo. Até se justifica. Daí a importância da gente disseminar os ensinamentos cristãos, chamando a nossa atenção. A gente usa muito Facebook, né? Muito, todo mundo, a maioria. Mas aquelas brincadeirinhas, aquelas piadinhas, vamos começar a mandar coisa positiva, de ensinamento, vídeos que tragam cultura espiritual. Não vamos ficar tímidos, não sejamos tímidos na nossa fé, queridos companheiros. Porque se nós entendemos que todos esses grupos violentos saíram de lares e que a nossa responsabilidade é fazer com que o nosso lar seja fortalecido nos ensinamentos de Jesus, para que o nosso lar seja um diferencial. Se nós entendermos a importância do fortalecimento de Jesus no nosso lar, nós estaremos fazendo a diferença e trabalhando por um mundo melhor, um mundo de paz e de harmonia. Vamos nos lembrar que Jesus deixou para nós o seguinte recadinho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por... Ora, se ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, qual é a nossa obrigação com os nossos crianças, com os nossos jovens? Apresentar Jesus. Não sejamos tímidos. Vamos falar de Jesus. Vamos implantar o Evangelho no nosso lar. Vamos nas nossas rodas de conversa, nos nossos almoços de domingo, ficar lá 2 horas falando de doutrina espírita, de ensinamento de Jesus, assistir filme, ver palestra, estudar dentro de casa, fazer grupo de estudo. Porque é dessa maneira, queridos companheiros, que nós vamos erradicar a violência do nosso mundo. Começando pela nossa pátria, cada um trabalha no nosso lar. E aí sim, nós atenderemos aquela mensagem do Humberto de Campos, que diz que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Para que o Brasil se transforme na pátria do Evangelho, os seus habitantes precisam colocar Jesus, os ensinamentos de Jesus, no próprio coração. É isso, queridos companheiros, muita paz, que Jesus nos sustente, nos fortaleça e que nós possamos ser dignos de ser chamados de cristãos. Muita paz. Agradecemos a Ana pela oportunidade de
estar presente diante de todos esses ensinamentos. Muito obrigada. Vamos novamente nos sentar confortavelmente e nos desligar das interferências externas. Vamos buscando o nosso Mestre Jesus. Querido amigo, obrigada por mais esse dia. Obrigada pelas bênçãos sagradas desse dia. Obrigada pela oportunidade bendita dos ensinamentos tão valiosos que nós pudemos compartilhar com a nossa expositora, com a presença amada de queridos amigos espirituais, queridos do nosso coração. Que Jesus permaneça conosco durante toda a semana, nos envolvendo, nos intuindo, sempre ao caminho do bem. Jesus querido, permaneça conosco agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Nós teremos na próxima semana, no dia 15, um tema alfabetização emocional. E o nosso enfoque é auxiliando nossos filhos a reconhecerem as emoções e vivenciá-las sem preconceito. Uma boa semana a todos, fiquem com Deus.